Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Prata Vilar Marcelino e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, né, de conclusão de curso, a importância de atividades lúdicas no ensino de história medieval, o jogo Caminhos para Valhalla, que foi o jogo que eu acabei inventando, né, durante a minha graduação. Bom, aqui para vocês, né, como vocês estão vendo, são as partes desse slide, introdução, objetivos, referencial teórico, jogos e os resultados, né, e a conclusão, e por fim, que eu acabei não colocando aqui, porque eu acho que não precisa, é o referência bibliográfica. Aqui é a minha introdução, que no caso a gente fez, né, essa proposta por uma desconstrução sobre o estereótipo dos escandinavos, né, porque, por exemplo, no ensino de história medieval, a gente tem várias falhas nos livros didáticos, não só nos livros didáticos, como também no imaginário social, porque eles acabam pegando aquilo para poder ser, pegando a mídia, né, no caso, para poder ser uma verdade concreta, sendo que são produções hollywoodianas, produções cinematográficas que não condizem, né, com a situação do ensino de história medieval. E principalmente sobre os vikings, gente. Os vikings, as pessoas gostam muito de utilizar, né, esses personagens, digamos assim, esses personagens históricos, e acabam colocando em filmes, séries, desenhos. Inclusive, no livro de história, você pode ver lá na parte da Idade Média o H, o horrível, né? Que é aquele viking que fala que ele é gordinho, cachaceiro, né? E tudo mais. Sendo que não é desse jeito na vida real, e as crianças, né? Principalmente do sexto ano, acabam pegando essa referência. Não só as crianças, mas eu acho que a maioria das pessoas acabam pegando esse tipo de referência, sendo que não é verdade. E também vim apresentar para vocês o jogo Caminho para Valhalla. O objetivo desse trabalho foi propor um jogo lúdico para o ensino fundamental sobre os vikings, problematizando o imaginário medieval e os usos do passado na contemporaneidade. Inclusive, gente, não só em jogos, filmes, mas também na política. A gente viu também que passou nos Estados Unidos, agora eu não me recordo o dia, né? Mas passou, inclusive, lá que invadiram, né? Tipo a Casa Branca, né? E o rapaz estava todo fantasiado de viking, inclusive símbolos, né, referente a eles. Então, na política a gente também vê muito isso, principalmente aqui no Brasil, que a gente fala, a idade das trevas está voltando, sendo que é uma coisa totalmente anacrônica, né? Também a gente fala sobre a desmitificação de séries, filmes, músicas, redes sociais, entre outros, como eu tinha falado para vocês, né? Mas eu acabei acrescentando redes sociais por conta de um certo Instagram falar que os cangaceiros do Nordeste são os vikings brasileiros. Então, assim, a gente vê vários tipos de usos, né, do passado na contemporaneidade, e a gente está aqui para fazer essa desmistificação. Os livros utilizados na minha pesquisa foram esses: Dicionário de História e Cultura da Era Viking, Dicionário de Ensino de História, né, da professora Marieta e da professora Margarida, e o livro da Idade Média e Nascimento do Ocidente, do professor Hilário Franco Júnior, que eu utilizo esses livros para tudo nas minhas pesquisas. Bom, aqui está o nosso referencial teórico. Eu acabei dividindo, né, dicionário de ensino de história, idade média, dicionário de história e cultura da era viking. Bom, o que é a história, né? De acordo com César, a história basicamente estuda a humanidade, né, durante todo o seu tempo. Então, basicamente, tudo é história. E a gente também tem a consciência histórica. O que é a consciência histórica? É aquilo que todo indivíduo possui. Por exemplo,
Eu tenho uma consciência histórica das coisas que eu fiz, das coisas que aconteceram naquele local. Vamos supor, hoje em dia, que a gente está vivendo uma, digamos assim, uma luta política, né, entre L e B. Então, isso tudo, esses espaços, esse tempo, essa temporalidade, esse local em que eu vivo, acaba virando um tipo de consciência histórica e história, né? E a gente também acaba envolvendo o método de ensino. O que seria o método de ensino? De acordo com a Cissy Bintercourt, o método de ensino é tudo aquilo que o professor acaba utilizando dentro das suas aulas. Como, por exemplo, eu acabei criando um jogo didático, né, para poder aplicar a minha metodologia para os meus alunos. Qual seria a minha metodologia? Seria utilizar só slides, utilizar livros, utilizar, enfim, as coisas que os professores utilizam nas suas aulas. Também tem a PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Para que serve esse programa? Esse programa ele é basicamente, né, digamos assim, um resumo do que seria o programa. Ele dá livros e benefícios gratuitos às escolas públicas. Por exemplo, os livros didáticos. Os livros didáticos eles são dados, né, para a escola e eles possuem validade de 4 em 4 anos. E, além disso, eles também dão um tipo de acessibilidade para que alunos, por exemplo, alunos cegos, alunos surdos, possam também utilizar o livro didático, mas em outra forma, como braille ou CDs, né? Então, basicamente, o Programa Nacional do Livro Didático, ele é esse. E a gente também tem sobre a Idade Média, né? Qual é o conceito de Idade Média? Bom, de acordo com o professor Hilaro Franco Júnior, a Idade Média ela é um termo assim que a gente tem que construir e pensar, porque existem várias idades médias. Existe a Idade Média para os medievalistas, a Idade Média para os historiadores em geral, a Idade Média para os iluministas, Idade Média para os românticos. Então, assim, são vários tipos de Idade Média, então você tem que ter muito cuidado e ver qual tipo de conceito você vai acabar adquirindo, né? E por que várias idades médias? Simplesmente porque a Idade Média ela não se baseia apenas ali na Europa, né? A gente tem a Idade Média da África, da Ásia, da Escandinávia, enfim, tem vários tipos de Idade Médias em diferentes locais que não se condizem apenas na Europa. A gente também tem o Dicionário de História e Cultura da Era Viking, né? A Era Viking ela é basicamente um período da Escandinávia e ela também é datalizada entre 800 e 1100 depois de Cristo. E a gente também tem a Escandinávia. A Escandinávia, ela é a Suécia, Dinamarca e Noruega, tá? São só esses três países, né? Não está incluso a Islândia, né? A Irlanda, Ilhas Faroé, enfim, não estão inclusos, mas elas são só esses três. E eu acabei optando também em colocar Guerreira Viking justamente por conta dessas desavenças dos estudantes, não só dos estudantes, mas das pessoas em geral, falar que existiu Guerreira Viking na época. Gente, não existiu Guerreira Viking na época, tá? Pelo menos as fontes que a gente tem aqui, principalmente fontes arqueológicas, não tem bastante fonte para poder dizer que realmente existiu uma guerreira viking. E, de acordo com o dicionário, né, do professor Johnny Lang, fala que se caso as mulheres tivessem mesmo ido para a guerra, né, para ser uma guerreira mesmo, seria de extrema necessidade, mas não era corrente, na verdade, né, esse tipo de prática, né, digamos assim. As mulheres, elas eram basicamente donas de casa, apesar delas terem bastante autonomia, né, do restante da Europa, elas eram donas de casa, cuidavam dos seus filhos, dos seus maridos, fazia tecelagem, uma mulher ela não podia ser estuprada de jeito nenhum, porque se caso fosse estuprada, a pessoa que estuprou ou assediou ela pagaria um tipo de indenização ou seria morto. Então, assim, é outra situação, sabe? Guerreira Viking não está incluso, principalmente porque a pessoa pega nessa coisa da série Vikings, né? Da Lagertha, que ela é uma dama do escudo, né? Que ela basicamente um personagem fictício, tá? Então as pessoas acabam pegando ela como referência, assim como eu tinha falado para vocês.
Esse aqui é o jogo Valhalla que eu acabei criando, né? Ele é todo trabalhado nos detalhes, ele tem as suas casinhas. Quando você faz os comandos, você aperta em certos tipos de imagens que estão inclusas dentro desse jogo, ele acaba mexendo, tá? Ele é muito legal. Ele tem vários tipos de estética, né? Eu acho que eu posso dizer assim. Por exemplo, isso aqui, ó, esse aqui é jogo mais detalhado. Por exemplo, essa pintura aqui é do Santo Edmundo, alguma coisa assim. Que eu acabei pegando, que ele acabou pintando, né, os vikings indo para a Inglaterra. Além disso, também tem aqui vários pergaminhos, né, do 1 ao 13. E nesses pergaminhos eu acabei colocando mais na questão histórica mesmo, né? Falei, historiadora, eu vou colocar um pergaminho que fica mais bonito. Aí eu coloquei os barquinhos também, como vocês estão vendo aí. E, por fim, né, o céu, digamos assim, como a gente fica brincando de amarelinha, o céu é Valhalla. Outra coisa interessante a falar para vocês é que nesses pergaminhos há perguntas, sabe? Então você só pode avançar as casas quando você acertar as perguntas. E no caso, as perguntas são essas, que são os detalhes do jogo. Então, qual era o papel da mulher? Qual é o papel da mulher na sociedade nórdica, né? Elas eram feministas, eram mulheres que lutavam pelos seus direitos, mulheres que sobreviviam ao matriarcado, ou possuíam papéis distintos, como domésticas e cuidavam dos filhos e maridos. Papel importante na figura matriarcal. E aí a pessoa, claro, o aluno, né, vai lá e vai jogar e vai ter que saber a resposta. Outra pergunta aqui, que é a 4, né? Os vikings eram o quê? Grupo de reis que mandavam em todos, servos dos reis, fazendeiros, grandes guerreiros e navegadores ou pobres homens fedorentos. Os resultados dessa pesquisa foi basicamente com os meus estágios, que eu acabei desenvolvendo, né, jogo. Além disso, também fiz muitas, digamos assim, perguntas para os meus alunos sobre o que eles gostavam. E o jogo, ele vem para o nosso ensino de história como forma de aprendizagem histórica, porque todo mundo gosta de jogo. Os alunos do sexto ano, apesar de serem pré-adolescentes e adolescentes, né? Mas eles adoram jogos. Então, assim, é um tipo de método, né, que eu optei a utilizar. A gente também tem a identificação do anacronismo. Para quem não sabe, o anacronismo é igual você pegar, por exemplo, que o Dom Pedro I utilizava sapatênis, sabe? Pegar coisas igual aquela também dos cangaceiros, né, do Nordeste, que são os vikings do Brasil. Então, tudo isso é um tipo de anacronismo, você pegar algo antigo para colocar no agora. E também os resultados foram para mostrar para os alunos essa separação da ficção e a realidade. Eles têm que tomar muito cuidado, né, com esses discursos. A minha conclusão é essa: o jogo Caminhos para Valhalla foi pensado para utilizar-se dentro da sala de aula para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. O jogo virtualmente é composto por duas pessoas, porém o jogo físico poderá ser dividido em grupos com até 6 estudantes, por estar dividido em perguntas. Quando jogado no presencial, poderá ter mais regras. Apesar de parecer um jogo simples, a contribuição para o ensino de história no ensino fundamental é essencial, tendo em vista as novas propostas circulares. Por isso, defendemos os jogos eletrônicos como uma possibilidade de ensino de história medieval. Aqui são minhas referências bibliográficas. E muito obrigada.